Olá pessoal, sou o professor Reginaldo Maeso e vou apresentar para vocês a utilização de formulário eletrônico para poder construir avaliações online. É um projeto muito legal. O professor Bruno nos apresentou a proposta e fiz algumas simulações e agora chegamos a um modelo bem legal. Vamos apresentar para vocês como isso que funciona. Automaticamente, quando você constrói através do Google Forms o projeto, né, você pode mandar por e-mail para quem você quiser ou deixar disponível através do código que vai ter. Eu vou selecionar aqui preencher formulário. Essa aqui é a prova já pronta que o aluno vai executar no laboratório de informática. Não se preocupem com esse nome aqui não, esse nome enorme, depois isso aqui vai ser reduzido. Esse aqui é o modelo de prova que eu produzi, né, para que a gente possa estar construindo. Perfeito? Bom, primeira coisa que eu coloquei aqui, né, o nome do aluno. Ele tem que ser como se fosse uma questão. Então eu sou um aluno que estou fazendo. Minha primeira solicitação é uma questão onde eu tenho uma resposta direta, né? Então ele vai fazer um cálculo, e um cálculo bem simples, e vai me dar a resposta direta. 8 ao quadrado 64, mais 6 ao quadrado 36, dá 100. 125 menos 100, 25. Isso aqui ele pode vir cá e alterar quantas vezes ele quiser. Na segunda pergunta eu estou pedindo para o aluno calcular MMC. Observe que aqui eu pedi uma resposta direta, aqui eu já vou estar dando opções de resposta para o aluno. Isso aqui é uma imagem onde eu estou explicando para ele o processo de MMC e ao final estou pedindo para ele calcular MMC de 12 e 18, o processo do conteúdo do sexta série, né? Até 36, como eu coloquei para vocês aqui nos direitos de aprendizagem. Próxima questão, o que eu posso brincar e mudar a qualquer tempo enquanto estiver aberto o formulário, né? Na próxima questão eu estou pedindo para ele somar frações com denominadores iguais e venho aqui na minha imagem, isso aqui é uma imagem, eu vou mostrar com vocês novamente, e como que faz a soma de frações de denominadores iguais, não é isso? Eu tenho uma soma e uma subtração, e aqui eu tenho as opções. Essas opções legais aqui são opções feitas com o Word. Depois eu vou mostrar também como é que é feito, né? 2 mais 3, 5, menos 1, 4, mantendo o mesmo denominador, que é 8. Então deu 4 oitavos, mas na questão pede que o aluno faça a simplificação, né? Então a simplificação de 4, o mínimo divisor comum, o maior divisor comum entre 8 e 4 é o 4, então dividir os dois pelo 4, né? Com isso a resposta que eu espero que o aluno dê é essa resposta, meio, que é a simplificação do resultado final. Bom pessoal, vamos trabalhar com o Google Forms de tal forma que nós possamos entender o processo de criação de formulários usando o Google Forms. O Google Forms é uma ferramenta, ela é gratuita, tá? Do Google, basta você ter uma conta no Google que você tem condição de criar ela. Cliquei lá no Google Form, ou nesse site aqui, ó, que eu marquei para vocês, ele automaticamente cria. Para isso você tem que ter a sua conta do Google. E eu quero criar Google Formulários. Que formulário que eu quero criar? Avaliação. Então, cliquei em cima de avaliação, automaticamente ele vai abrir para mim uma página de avaliação. Já tem uma avaliação pré-definida aqui e nós vamos fazer as modelagens, as mudanças necessárias para o resultado do nosso trabalho. Perfeito? Primeira parte da avaliação é o título, não é isso? Então, eu já tenho que ter um título previamente definido. Eu vou falar aqui uma avaliação de simetria de figuras geométricas. Ok? Logo abaixo, isso aqui é o título do formulário, tá? Do título da avaliação como todo. Aqui embaixo eu vou colocar direitos de aprendizagem, ou mais alguma coisa que vocês queiram colocar, né? Eu optei por colocar por direitos de aprendizagem para me dar um norte no meu trabalho. Eu tenho os direitos já aqui colocados na minha ferramenta aqui. Eu vou copiá-los e vou trazê-los para cá. Ó, vou Ctrl V, Ctrl C. Então eu copiei, né, para ficar mais fácil. Então, essa aqui é a ideia do meu formulário.
Aonde está a palavra nome, que já faz parte do modelo de pergunta, eu tenho de colocar quem que é o aluno. Eu não tenho lugar para escrever o nome do aluno, ele vai ser mandado para mim depois. E o nome do aluno é uma resposta curta. Onde que eu seleciono isso? Bom, eu estou usando o modelo já pré-definido, né? E aqui tem vários modelos que eu possa usar. Então eu quero que seja uma resposta curta, que é o que está aqui. E essa pergunta, ela pode ser obrigatória ou não obrigatória. Aqui eu ativo para que ela seja obrigatória. Bom, o que mais que é interessante conotar? Quando eu passo o mouse para essa posição, aparece essa figurinha aqui. Aqui é para mim colar uma imagem à minha pergunta. Eu vou colocar o logo da escola, certo? Cliquei naquele botão, apareceu a solicitação da imagem. Eu vou pegar na minha biblioteca de arquivos aqui e vou buscar o logo da escola. Ele faz um upload e coloca na minha pergunta o logo da escola. Perfeito? Então, é uma resposta obrigatória, não vale ponto nenhum. Eu quero que seja informado o nome do aluno. Infelizmente, isso aí tem que ser como se fosse uma questão. Logo a seguir, ele já vai para a segunda pergunta. Na segunda pergunta, no formulário pré-definido, ele está pedindo um e-mail, mas eu não vou trabalhar com isso não. Observa que tem um ganchinho aqui, nessa posição aqui, ó, quando você aperta, ele abre para você a pergunta. E esta pergunta, eu não quero ela, eu quero apagá-la. Para isso eu vou usar esse botão aqui de excluir. Tá vendo essa lixeirinha aqui? Apertei, essa pergunta não existe mais, só está a minha primeira pergunta lá. A próxima pergunta é um teste. Então, se eu quiser usar esse teste, só basta clicar aqui e eu estou montando o teste. Perfeito? Observa aqui que tem duas, né? Então tem que apagar de cima e eu vou usar a pergunta com opções. Posso fazer a pergunta aqui. Eu geralmente uso essa pergunta para fazer um comando que eu vou usar a posteriori, certo? E tem as várias opções que eu vou colocar. Só que eu vou tratar isso como imagens. E esse tipo de pergunta aqui que foi selecionada é pergunta de múltiplas escolhas. Lembram aqui que eu tinha uma de resposta curta? E se eu selecionar aqui, eu tenho de múltiplas escolhas, que é o modelo que a gente vai estar usando. E observe quando eu passo o mouse em alguns lugares, aparecem imagens, certo? Eu ainda estou na pergunta. Quando eu parei aqui na primeira pergunta, depois eu vou trocar esse título, e cliquei nessa aqui, vem a pergunta. Eu já coloquei a pergunta em forma de imagem também. Ela está bem construída, né? Então vamos pegar ela aqui, ó. Essa pergunta 2 aqui que eu selecionei, preparei ela antes. Então, essa aqui eu tirei do nosso livro, né? Vou trazer o livro aqui para vocês verem. Nosso livro didático. Ele tem já a instalação, geralmente vem o livro do professor, um CD, né? E você pode instalar ele e tem todo o capítulo. Através do print screen da tela e através do Paint, que é a ferramentinha de edição de imagem, eu vou recortando e colando e montando as questões de forma que fique algo bem visual, bem gostoso. Foi daqui que eu tirei as nossas perguntas, da página 194 do livro. Quando eu terminar, ele pode gastar o tempo que for necessário, né? Tempo necessário, ele pode mudar as respostas, ajustar as respostas. Quando ele enviar, as respostas irão para mim para um formulário, né? E nesse formulário, isso aqui é que o aluno está vendo. Ele pode ver uma série de coisas. Isso aqui foi a prova já concluída que ele fez. Se eu tiver a opção de imprimir, ele pode imprimir. Perfeito? E pode fazer quantas provas fizer. Então é uma provinha bem legal, né? Isso aqui ele pode fazer em casa e tudo mais. O que nós temos que dar para ele é a chave, que é o código da prova. Bom, como nós fizemos esse trabalho? É isso que vai ser importante e que nós vamos explicar para vocês agora. Como construir usando o formulário do Google. Esse programa é gratuito, basta você ter uma conta no Google no Google, né, uma conta Gmail. Print screen, ok? Então aqui eu posso navegar pelo livro, navegar pelos conteúdos. Só estou mostrando a origem de onde que eu trabalhei com os dados. Ok? Então, já tinha aqui. Mas, antes de eu colocar as opções, aqui tem o enunciado. Eu preciso de colocar um comando que a gente fala, né? Então, o que vai ser o comando? Agora eu já sei. Eu quero que o aluno escolha a figura simétrica
simétrica correspondente. Pronto. Então esse aqui foi o meu enunciado para o problema. Agora eu vou colocar as opções. Na opção 1, eu posso deixar o título ou posso mudar. Não, o aluno não está acostumado com a opção, ele está acostumado com a opção A, é um título. E vou colocar aqui qual que é a opção que eu quero. Também em forma de imagem, que eu achei a melhor maneira de trabalhar com os alunos. Estou falando que essa aqui é a resposta A. Observe que já foi colocado. Adicionar outro. Vou acrescentar mais uma pergunta. Mais uma resposta à pergunta. Opção 2. Vou escolher a minha segunda resposta, que vai ser todas elas vão ser imagens. Na verdade, o aluno vai selecionar uma das imagens. Eu estou falando que eu estou escrevendo a opção por letras, A, B. Então, esse aqui seria B. Adicionar mais uma opção. Escolho aqui na frente adicionar imagem. Venho aqui, escolho a resposta que eu quero. Troco aqui também, vou reeditar aqui qual que é o enunciado que eu quero. E por fim, eu vou adicionar a última imagem que eu tenho. Tem uma imagem que carregou, selecionou. Bom, só que isso aqui está sobrando, eu não tenho outros, então eu vou apagar. Observa que se eu clicar aqui em excluir, automaticamente nesse X, essa opção sai. Perfeito? E essa imagem aqui não existe, isso aqui é só para referência. Legal. Então o que nós fizemos, meus amigos? Eu fiz a pergunta com múltipla escolha, todas elas em forma de imagens, trabalhei com o subtítulo, né? Que seria o comando do aluno para ele responder. Agora eu quero colocar a resposta. Então eu venho aqui em chave da resposta. Cliquei em cima de chave da resposta. Ele está me perguntando quanto que vale essa pergunta. Eu vou falar que ela vale 10 pontos. Então aqui eu controlo. Eu posso falar com cada pergunta um valor que eu precisar de dar. Qual das respostas é a resposta correta? É a resposta A. Então desta forma eu concluí essa pergunta. Voltei para editar a pergunta, ele já guardou a resposta, observe que ela não está à mostra aqui, né? E está pronta para mim construir. Observa que eu tenho aqui embaixo várias opções. É um menuzinho. Se eu clicar no mais, o que ele vai fazer para mim? Ele vai criar uma nova pergunta. Então, se eu tenho 10 perguntas, eu estaria talvez clicando 10 vezes aqui. Edição de texto, eu quero definir o tipo de letra que eu estou usando. Quero acoplar uma imagem à minha pergunta. Quero colocar um vídeo, só que esse vídeo tem que ser gravado no YouTube, porque ele vai somente executar imagens do YouTube, correto? E eu posso criar sessão, fazendo várias perguntas sobre um tópico, e quando o aluno atingir o objetivo, ele mudar para a próxima opção. Pois bem, nós terminamos a primeira, eu não vou concluir com mais perguntas, né? Eu vou apagá-las aqui, para a gente poder ser rápido e vocês entenderem a proposta. Então, dessa forma, meus amigos, nós apenas ficamos com duas perguntas. Uma onde ele forma o nome e a segunda onde ele escolhe uma das imagens para ser respondidas. Vamos ver agora aqui, se eu estivesse respondendo isso aqui, eu tenho as perguntas, onde eu construo a pergunta, e tenho a aba respostas, onde ele me mostra como ficará o meu trabalho quando o aluno estiver respondendo. Certo? O aluno já tiver respondido, para mim fazer a análise das perguntas. Eu quero pegar um outro menu. Aqui em cima, observa que eu tenho personalização de tema, onde eu posso escolher algumas imagens de tema, uma série de questões, só para dar uma imagem, cura a minha questão, certo? Mas isso não precisa de trabalhar. O enviar nós vamos usar agora mesmo para mandar o trabalho. E nos 3 pontinhos aqui, eu vou selecionar visualizar. Visualizar é para mim ver como que a minha prova ficou, como que o aluno vai ver. Essa aqui foi a prova que nós montamos para o aluno. Observe que ele reorganiza as imagens, né? E me permite o aluno fazer a seleção da resposta. Tá? Quando é enviar, ele vai pegar essa resposta, né, dessa prova, vai botar o nome do aluno aqui, e vai encaminhar para o professor, né, quem é o dono desse formulário, as respostas tabuladas. É bem interessante. Então eu mandei esse aqui, a gente vai ver. Quer ver a pontuação?
Assim que eu cliquei em enviar, ele vai me mostrar a pontuação. Ó, tinha uma pergunta, eu acertei ela, valia 10, eu tirei os 10. Perfeito? Porque eu fiz a opção da resposta correta. Então, assim que o aluno mandar enviar a prova, ele vai ver qual foi a pontuação que ele tirou. E o professor vai receber uma planilha sobre essa pontuação. Aqui, para sair dessa janela, eu tenho que fechar esse form, certo? Vou fechar o outro lá e voltei para cá. Observa que quando eu estava aqui a primeira vez, eu só tinha as perguntas e respostas, eu não tinha nenhuma resposta ainda colocada. Agora ele colocou para mim. Esse é muito interessante porque ele me permite uma análise das respostas. Aqui só tem uma resposta, não me dá muita análise. Mas quando eu tenho todos os alunos respondendo, eu vou poder saber onde ele errou, onde ele acertou, quais são as dificuldades, fazer uma análise das respostas. E ele trabalha em forma de gráfico, perfeito? Qual a tendência que os alunos conseguiram entender e quais são as dificuldades. Eu posso ver as provas escritas e posso ver o resultado individual. E o que é muito interessante, essa cruzinha verde aqui, onde eu posso criar uma planilha com as respostas que os alunos deram. Nesta planilha, eu vou ter o nome dos alunos, a hora e quando ele fez as questões, e cada pergunta que ele fez é a resposta que ele teve. Então, essa planilha aqui me dá toda a margem para mim entender o processo das respostas. Vou mostrar um outro já mais evoluído, já que teve mais respostas, para vocês entenderem. Então, onde que eu fui para ver as respostas? Nessa aba Respostas. E aqui eu vou voltar aqui toda vez que eu quiser analisar a turma. Professor, mas nós ainda não encaminhamos essa planilha para os alunos. É isso, nossa próxima etapa. Então, agora é concluir o trabalho. Vamos mandar aqui em enviar. Quando eu cliquei em enviar, eu estou fechando esse formulário e colocando ele à disposição dos alunos, certo? Eu posso mandar coletar o e-mail para saber de onde que ele veio, né? Eu posso mandar e-mail por e-mail. Eu tenho uma lista de 10 e-mails, eu quero mandar para eles essa questão. Esse é um modelo de avaliação. Ou quero criar um link, né? Olha aqui, ó, ele criou para mim um nome. Nossa, mas esse nome aqui, professor, os meninos sofrem. Aí nós temos aqui a opção do URL curto. É um nome também complexo, mas porém mais simples. Esse nome aqui, o aluno na casa dele, no laboratório de informática, que vai usar para poder trabalhar. Eu vou copiar ele aqui, certo? E vou fechar. A outra opção é eu ter um endereçamento para colocar num programa PHP, um HTML, né, fazer um site com essas perguntas. É bastante interessante. Bom, esse formulário a partir de agora existe com a vida independente. Então, a qualquer momento, eu quero executar isso aqui. Na sua casa, você quer executar isso aqui. O formulário, você passa o endereço para o aluno, aquele que nós colamos. Olha lá, ó. Esse endereço aqui corresponde ao trabalho que nós desenvolvemos agora. Dou Enter, já estou respondendo as perguntas. Então o aluno só vai ver esse, certo? Ele olhou pelo meu e-mail e viu que eu já tinha respondido. Nós vamos ter que voltar lá e fazer a modificação. Então vamos lá e vamos fazer a modificação. Ó, aqui nos formulários, onde eu encaminho, ele vai me perguntar se eu preciso de mandar uma pessoa só no e-mail. Bom, vocês vão ver que ele vai responsabilizar que só um e-mail pode responder. Mas nessa nossa escola geralmente vai usar um e-mail para todos responderem. Então eu vou aqui nos 3 pontinhos, certo? Vou em configurações e ele me pergunta aqui, ó, limitar a uma resposta. Se isso aqui tiver marcado, somente uma pessoa pode responder com e-mail. Se eu tirar essa limitação, quantas pessoas forem necessárias podem responder com o mesmo e-mail. É exatamente o que vai acontecer no nosso laboratório de informática. Então não esqueça de clicar aqui, limitar a uma resposta, não marcar, para que várias pessoas possam fazer isso ao mesmo tempo, tá? Se você quer mostrar a barra de progresso, quando é uma prova com muitas questões, né? Se você quer fazer algumas limitações no testes, ele é bem interessante, ok? Vou salvar aqui e vamos voltar à nossa prova aqui. Ó, novamente eu vou vir aqui, vou vir colar, usei o nome reduzido, dei Enter. Agora ele está deixando eu continuar a responder, né? Aluno 2. Aluno 2. E vamos dizer que esse aluno 2... ele não conseguiu entender e achou que a resposta fosse a letra, B. Eu vou enviar, ver pontuação, ó, valia 10 pontos, ele não conseguiu atingir o objetivo. E eu vou criar mais um aluno, né,
para a gente ver mais uma vez, para fazer 3 alunos lá naquele formulário. Vai ficar bem interessante. Aqui, aluno 3, e ele vai fazer a resposta certa, a letra A, enviar. Muito bom. Se você voltar lá no Google Forms, vou voltar lá desde o início, certo? Eu vou fechar o Google Forms aqui e vou abrir novamente o formulário da Google. Ele mostra todos os formulários que eu tenho montado, certo? Podem ver que eu tenho vários testes aqui, vários deles trabalhados. Esse que eu estou montando aqui é o último. Então ele voltou aonde eu formulei as minhas perguntas. Tem 3 pessoas que responderam. Selecionei as 3 perguntas e aqui eu vou fazer a análise. Né? Duas pessoas acertaram os 10, uma pessoa errou. Né? Quem foram os alunos que responderam, quais foram as perguntas certas, quem acertou o quê. Então eu estou fazendo toda uma análise. Se eu quiser ver o individual, eu vou ver individualmente cada um, se eu tiver necessidade de imprimir. E vou ver a planilha das respostas. Então está aqui as respostas das planilhas, quem respondeu e qual opção foi. Bom, professores, espero ter sido útil. Qualquer dúvida nós estamos aí para conversar, discutir. Nesse exemplo eu apenas coloquei imagens, né, porque eu achei mais interessante, mas a gente poderia estar colocando filmes, não é isso? Mas eu acho que isso aqui a gente cresce muito e pode ser um trabalho interessante para a escola. Um abraço do professor Reginaldo a todos.